Boa noite, pessoal. Vamos continuar nosso estudo a respeito do plano, tá? O estudo do plano. Casos particulares da equação geral do plano, ou seja, a partir de uma análise da equação geral de um plano, a gente pode ter ideia de como que é o gráfico, né, o gráfico representativo desse plano. Tá? Então, a gente vai analisar a equação geral do plano para estar identificando aí alguns posicionamentos do plano no espaço, ok? Caso um ou mais coeficientes da equação geral do plano, ax mais by mais cz mais d igual a zero, seja nulo, o plano ocupará uma posição particular em relação aos eixos ou aos planos coordenados, ok? Ou seja, ao observar a equação geral de um plano, se um desses coeficientes, né, se pelo menos um desses coeficientes for nulos, o A, o B, o C ou o D, isso vai simbolizar, né, isso vai representar que esse plano é paralelo a algum dos eixos coordenados ou a algum dos planos coordenados. Okay? Vejamos os casos. Por exemplo, suponhamos o plano π de equação geral 3x mais 4y mais 2e menos 12 igual a zero. Okay? Ou seja, temos uma equação de um plano onde o coeficiente a, que é o coeficiente da variável x, vale 3, o coeficiente b, que é o coeficiente da variável y, vale 4, o coeficiente c, que é o coeficiente da variável z, vale 2, e o termo independente aqui, o termo d, vale menos 12. Tá? Então, quando você compara a equação geral desse exemplo com a equação geral que nós desenvolvemos, a gente chega nesses resultados. Né? A vale 3, b vale 4, c vale 2 e o d vale menos 12. Por exemplo, vamos primeiro traçar o gráfico desse plano aqui. Tá? Então, para isso, uma sugestão, né, que eu passei em aulas anteriores, é bom a gente encontrar 3 pontos desse plano, tá? 3 pontos não colineares, liga esses 3 pontos e a gente forma um triângulo que é a representação do nosso plano, tá? Que serve como uma representação, como um gráfico do nosso plano. Aqui eu estou tomando os pontos aonde o plano intersecta os eixos x, y, z. Tá? Se você quer obter o ponto aonde o plano intersecta o eixo x, por exemplo, você zera a variável y e o z, né? Ou seja, toma y igual a zero e z igual a zero na equação de π. Então, vai zerar o termo que tem y e o termo que tem z, vai ficar só 3x menos 12 igual a zero. 3x menos 12 igual a zero. Isola x, então vai ficar 12 dividido por 3, que dá 4. Logo, o ponto de coordenadas 4, 0, 0 pertence a π. Né? É um ponto do plano π, mas é um ponto onde ele intersecta o eixo x. Para obter aonde o plano intersecta o eixo y, a gente zera o termo que tem x e zera o termo que tem z. Né? Então, zera esse primeiro termo e esse terceiro termo aqui. Né? Ou seja, eu tomo x igual a zero e z igual a zero. Vai ficar 4y menos 12 igual a zero, ou seja, y igual a 3. Logo, o ponto de coordenadas 0, 3 e 0 pertence a π. E para obter o ponto onde o plano intersecta o eixo z, a gente toma x igual a zero e y igual a zero. Ou seja, zero o termo que tem x e o termo que tem y. Vai ficar 2z menos 12 igual a zero. Ou seja, z igual a 6. Logo, o ponto de coordenadas 0, 0 e 6 é um ponto do plano π e é justamente o ponto que intersecta o eixo z. Tá? Eu fiz isso só para a gente estar obtendo 3 pontos do plano e desenhar o gráfico do nosso plano, ok? Então, está aqui o nosso plano. Esse aqui é o ponto em que o plano intersecta o eixo x, né? O ponto de coordenadas 4, 0, 0. Esse aqui é o ponto onde o plano intersecta o eixo y, que é o ponto de coordenadas 0, 3 e 0. E esse aqui é o ponto onde o plano intersecta o eixo z, que é o ponto de coordenadas 0, 0 e 6. Lembrando que se você pegar essa equação geral do plano e escrever ela na forma segmentária, né? Que é aquele formato em que você vai ter x sobre um determinado valor aqui, mais y sobre um outro valor, mais z sobre um outro valor igual a 1. Né? Ou seja, quando você pega esse menos 12, joga para o segundo membro e divide tudo por menos 12, você vai obter a equação segmentária do plano.
quando você faz isso, os denominadores de x, y e z já vão ser justamente esses valores aqui onde o plano intersecta os eixos coordenados, né? O denominador de x vai ser 4, o denominador de y vai ser 3 e o denominador de z vai ser 6. É uma outra forma de estar identificando rapidamente 3 pontos onde o plano intersecta os eixos coordenados. Depois é só interligar eles e temos aí o nosso plano, ok? E agora, a partir dessa equação, desse plano, a gente vai fazer algumas alterações nela, tá? A gente vai zerar alguns desses coeficientes aqui e ver o que acontece com o gráfico do plano, né? Obviamente, a gente vai ter um outro gráfico, um outro plano. Mas, em comparação a esse plano inicial, né, o que a gente pode levar disso, né? O que a gente pode fazer em comparação com esse inicial, ok? Vejamos o primeiro caso aí, tá? Lembrando que a gente está tomando como parâmetro, tá? A equação desse plano π aqui, 3x mais 4y mais 2z menos 12 igual a zero, que a gente já viu lá no slide anterior como que era o gráfico desse plano, ok? Então, primeiro caso, se d for igual a zero, ou seja, se esse termo independente aqui for nulo, for igual a zero, a nossa equação vai ficar 3x mais 4y mais 2z igual a zero, né? Ou seja, esse termo aqui vai desaparecer. Então, o nosso termo independente aqui é igual a zero quando ele não aparece na equação. Então, vamos ter um outro plano que eu estou chamando de plano π1. Tá, mas o que isso interfere no gráfico desse plano, né? Obviamente é um outro plano diferente do que a gente tinha inicialmente. Mas em comparação a esse outro plano, a gente pode ter alguma conclusão, pode tomar alguma conclusão, ok? É isso que a gente vai analisar. O plano π1 será paralelo ao plano π, ou seja, o plano dessa equação aqui, onde o termo independente é nulo, será justamente paralelo ao plano da equação que a gente tinha anteriormente, né? Ou seja, onde o d era menos 12. E esse plano π1 também vai passar pela origem. Então, é um plano paralelo ao plano que a gente tinha anteriormente, do slide anterior, mas de tal forma que esse plano passe na origem. Okay? Então, toda vez que você compara duas equações gerais de dois planos, se eles têm o termo x igual, termo y igual, termo z igual e apenas o termo independente, um deles é nulo e o outro deles é um número diferente de zero, significa que esses planos são paralelos. Tá? Se você tomar esse termo independente aqui, esse termo independente, se eles alterarem apenas, serem diferentes um do outro, esses dois planos serão sempre paralelos, porque eles vão ter o mesmo vetor normal aqui, né? O vetor de coordenadas 3, 4 e 2 é normal aos dois planos, então esses dois planos serão paralelos. No entanto, esse aqui é paralelo e passa na origem, porque o valor de d é igual a zero, o termo independente é igual a zero. Lembrando que a origem tem coordenadas 0, 0 e 0. Se você substituir 0 no lugar do x, 0 no lugar do y, 0 no lugar do z, esse lado esquerdo da minha equação vai dar 0. E 0 é igual a 0. Ou seja, vai transformar essa equação numa sentença verdadeira matemática, numa sentença matemática verdadeira. Isso significa que a origem é um ponto desse plano. Então, esse plano passa na origem. Ok? Era o gráfico que a gente tinha anteriormente, tá? Esse aqui é o gráfico dessa equação aqui, do plano π, que nós tínhamos inicialmente. Vamos levar aqui para um aplicativo, tá? Para a gente analisar melhor. Então, tenho aqui o mesmo plano, tá? Aqui é só um triângulo, é só uma parte representativa dele, né? Passando lá no ponto 400, 030 e o 006. Mas em vez de só um triângulo, eu vou construir um paralelogramo, uma representação desse plano aqui de forma maior. Tá? Seria esse plano verde aqui. Tá? Então, o plano verde que contém esse triângulo é o nosso plano representado aqui por essa equação, nosso plano π. Ok? Vou apagar aqui esse triângulo, tá? Aqui é só o nosso plano. E agora vamos tentar obter esse outro plano. Esse outro plano, o plano π1 é um plano paralelo a esse plano verde, mas de tal forma que ele passe lá na origem. Ou seja, é um plano que está atrás desse plano verde aqui. Ó, é aquele plano em azul que está lá atrás. Tá? Esse plano em azul que está atrás do plano verde é o plano π1. Então, plano verde é o plano π, plano azul é o plano π1. Ok? Vou apagar o plano verde aqui para vocês verem só o azul que está lá atrás passando na origem.
O plano azul agora passa na origem, ok? Vou voltar ao plano verde novamente, tá? E agora eu vou mostrar um videozinho aqui girando, né, rotacionando o nosso sistema para vocês conseguirem ver melhor aí que esses dois planos realmente são paralelos, tá? Aqui eu estou usando o aplicativo. Ok? Então, vamos continuar. O segundo caso, se A for igual a zero, então se a gente zerar o coeficiente de x aqui, se A for zero, esse termo aqui vai desaparecer. Vai sobrar só o restante, que é 4y mais 2z menos 12 igual a zero, que é um outro plano que a gente vai estar chamando de plano π2. Né? Sendo que esse plano π2 é paralelo ao eixo OX. Né? Ou seja, observe que como o coeficiente A é igual a zero, aqui não aparece mais o termo com x nessa equação. Se não aparece o termo com x, a gente já pode concluir que esse plano é um plano paralelo a esse eixo x. Ok? Vamos ver graficamente, é isso aqui. Ó. Um plano que continua passando lá no eixo y, no mesmo ponto em que o anterior passava, né, que é no 0, 3, 0. No eixo z passa no mesmo ponto também, que é no 0, 0, 6, mas o plano não passa mais no eixo x. Tá? O plano está aqui à frente do eixo x. O eixo x está lá atrás, ó, na parte de baixo e atrás do plano. Tá? Então, se faltou a variável x aqui, o meu plano vai ser paralelo ao eixo x. Ou seja, na verdade, aquela variável que faltar na equação geral significa que o plano vai ser paralelo àquele eixo formado pelaquela variável faltante aqui, beleza? Da análise, ainda se conclui que o plano é paralelo ao eixo da variável ausente na equação geral. Então, como está ausente o termo x aqui, o nosso plano vai ser paralelo ao eixo x. Lembrando que o plano se estende infinitamente aqui para frente, para trás, para cima e para baixo, mas sempre ao lado do eixo x. Ele nunca vai tocar o eixo x, beleza? Continuando aí, vamos ver mais alguns casos aí, algumas situações, né? Lembrando da equação do nosso plano π, nosso plano de referência lá do início. Vamos tomar agora, se A for igual a zero e D for igual a zero, então agora nós temos dois coeficientes iguais a zero, tá? O A e o D, ou seja, o coeficiente de x e o termo independente. Então, se A for zero e D for igual a zero, a equação vai ficar 4y mais 2z igual a zero, certo? 4y mais 2z igual a zero. Você poderia até simplificar aqui, né? Dividir toda a equação por 2, ficaria 2y mais z igual a zero. De toda forma, vai representar o mesmo plano. Né? Lembra que se A é igual a zero, se o termo que contém x é igual a zero, então o plano é paralelo ao eixo x. Então, você vai ter um plano que é paralelo ao eixo x. No entanto, D é igual a zero. Se o termo independente é igual a zero, significa que o plano passa na origem, toda vez que o valor de D aqui, o termo independente, for zero. Então, você tem um plano que é paralelo ao eixo x e passa na origem, ou seja, é esse plano aqui. Tá? Que para um plano ser paralelo ao eixo x e ao mesmo tempo passar na origem, o plano tem que conter o eixo x. Né? Então, ele vai conter o eixo x. E passando no ponto lá 1 e 2, que é um ponto que você obtém atribuindo valores aqui. Né? Se você atribuir valor 1 a y, né? Por exemplo, se y for 1, você vai ter, passo 4 para o outro lado, né? Z vai dar menos 4 sobre 2, que é menos 2. Por isso que passa lá na marcação menos 2 do eixo Z. Então, obteve um ponto aqui, sabe que passa na origem, e o plano tem que ser paralelo ao eixo x, então ele tem que conter o eixo x. Então, tudo isso já te auxilia num desenho, num esboço do nosso plano. Okay? Se o A é igual a zero, então o plano é paralelo ao eixo x. Se D é igual a zero, então ele passa na origem. Então, aqui nós temos um outro plano, obviamente não é mais o plano que a gente tinha anterior, né? Que já é um outro plano, mas em comparação com o anterior, a gente chega a essas conclusões. Continuando. Se B for igual a zero, se o coeficiente de y aqui for igual a zero, então vai sumir esse termo que contém y, ok?
Ou seja, vai ficar apenas 3x mais 2z menos 12 igual a zero. Então, se y é a variável faltante, então significa que o nosso plano vai ser paralelo ao eixo y. Né? Então, é essa situação aqui. Ó. O plano passa no ponto 400, lá no ponto 006, mas não intersecta o eixo y. É um plano paralelo ao eixo y, porque a variável y está faltando aqui na sua equação geral. Agora, se c for igual a zero, então vai zerar esse termo que contém z aqui. Então, ele não vai aparecer na equação. Vai ficar só 3x mais 4y menos 12 igual a zero, que representa um plano paralelo ao eixo z. É uma parede aqui, né, que está em pé, de forma vertical, paralela ao eixo z. Né? E a parede está aqui mais à frente, ela não toca o eixo z lá. E a parede que passa aqui no ponto 400 e 030, mas não intersecta o eixo z, porque o termo z é faltante aqui. Vamos para mais um caso aí, tá? Então, lembrando da equação que a gente está tomando como referência lá, equação geral do plano π. Agora, se tomarmos a igual a b igual a zero, ou seja, se zerarmos tanto o coeficiente a quanto o coeficiente b, então vai desaparecer esse termo que tem x e o termo que tem y. Vai ficar só 2z menos 12 igual a zero. 2z menos 12 igual a zero, que corresponde a z igual a 6. Né? Se você passa o menos 12 para o outro lado e o 2 passa dividindo, vai dar justamente a equação z igual a 6, que é a equação de um plano. Aqui a gente está chamando de plano π3. Tá? Ou seja, a interpretação para essa equação de um plano é que tanto os valores de x quanto os valores de y não interferem na obtenção de pontos. Tá? Não interferem na obtenção de pontos desse plano. Né? Ele está dizendo z é o plano z igual a 6, ou seja, é um plano onde todas as alturas são 6. Né? São todos os pontos cuja altura é 6. Imaginem um teto, né, de altura de 6 metros, por exemplo, o forro de uma casa com altura de 6 metros. Todo ponto pertencente a esse forro vai ser um ponto desse plano. Essa seria a nossa interpretação. Né? E se, nesse caso, olhando para essa equação, se não tem o termo x e não tem o termo y, então significa que z, que esse plano π3 é paralelo ao eixo x e também ao eixo y. Logo, esse plano π3 é paralelo ao plano xy, ao plano da base. Por isso que eu falei que ele é um teto, é um forro. Aqui é o plano z igual a 6. É um plano, é um teto paralelo ao chão, paralelo ao plano z igual a zero. Né? Plano z igual a zero é um plano onde todos os pontos têm altura nula. Na verdade, são todos os pontos pertencentes ao plano x, y. Né? O plano coordenado x, o, y. Okay? Então, toda vez que dois coeficientes nessa equação, né? Dois coeficientes, ou A, ou B, ou C, se dois deles forem nulos, então significa que o plano vai ser paralelo a algum plano coordenado. Mas a qual plano coordenado? Aquele formado pelas variáveis faltantes. Aqui está faltando x e y, então o plano vai ser paralelo ao plano coordenado x, o, y, ou simplesmente xy. Beleza? Então, z igual a k, todo plano onde z igual a k, onde k é uma constante, é um número real, representa um plano paralelo ao plano x ou y, ou simplesmente plano xy. Outra situação, por exemplo, y igual a 3, né? Ou seja, se a gente zerar o termo que tem x e o termo que tem z, a equação vai ficar 4y menos 12 igual a 3. Que é equivalente a y igual a 3. Né? Você passa o menos 12 para o outro lado e o 4 dividindo, y é igual a 3. Então, o plano dado pela equação y igual a 3, observe que nessa equação não aparece nem x e nem z. Então, significa que o nosso plano vai ser paralelo ao plano x, o, z, ou seja, ao plano y igual a 0. Então, y igual a k representa, onde k é uma constante, é um número real, representa plano paralelo ao plano coordenado x ou z. Já por sua vez, se a gente zerar o y e o z, né, se a gente tomar b igual a 0 e c igual a 0, que são os coeficientes de y e de z,
Então, vai desaparecer o termo que tem y e o termo que tem z. Vai ficar só 3x menos 12 igual a zero, que é equivalente a x igual a 4. X igual a 4 representa um plano que passa lá na marcação 4 do eixo x. E é um plano paralelo ao plano coordenado YOZ, ou seja, YZ, tá? Que é o mesmo plano x igual a zero. Okay? Então, a equação dada por x igual a k, onde k é uma constante, é um número real, representa um plano onde esse plano é paralelo ao plano coordenado YZ. Né? Ou seja, com isso a gente conclui que toda vez que você zerar dois coeficientes dentre o A, B e o C, né? Entre o A, B e o C, se dois deles forem zerados, então o plano formado vai ser um plano paralelo a um dos planos coordenados. E a qual plano coordenado? Justamente aquele formado pelas duas variáveis ausentes na equação. Beleza? Continuando com o nosso conteúdo aí. Ângulo de dois planos. Então, consideremos inicialmente um plano π1, né? Ou seja, supõe que tem um exercício lá, tá? E esse exercício te fornece uma equação do plano π. Né? Qualquer que seja a equação, ela pode ser a vetorial, a equação geral, equações paramétricas ou segmentária. Então, dada essa equação, sempre é possível obter pontos desse plano, assim como vetores normais a ele e também vetores diretores, que são aqueles vetores que estão representados no plano. Tá? Então, suponho que inicialmente a gente tem um plano π1, e se eu tenho a equação dele, eu consigo obter vetores normais a ele. Então, suponho que eu tenho aqui o vetor n1, que é normal ao plano π1. E tenho também um plano π2, onde esse plano π2 tem como vetor normal o n2. Então, o vetor n2 é um vetor normal, ou seja, ortogonal ao plano π2, forma um ângulo de 90 graus com o plano π2. E esses planos aqui estão se intersectando aqui mediante uma reta, né? A minha análise aqui é descobrir qual que é o ângulo formado entre esses dois planos, tá? Na verdade, a gente vai verificar isso olhando para os vetores desses planos, os vetores normais a ele. O N1, que é normal ao π1, e o N2, que é normal ao plano π2. Observe que se você estender aqui o vetor N1, né, você consegue fazer essa extensão aqui do vetor N1. Lembre que vetor não tem lugar fixo, né, no plano, nem no espaço. Então, seria equivalente a você tomar esse vetor N1 e pegar um representante dele aqui, começando no mesmo ponto do N2. Esse ângulo formado pelos vetores N1 e N2, que a gente está chamando de θ, é o mesmo ângulo entre os dois planos π1 e π2. Ok? Então, se o plano π1 tem o vetor normal n1, o plano π2 tem o vetor normal n2, então o ângulo entre esses dois planos é justamente o ângulo entre os seus dois vetores normais. Com um pequeno ajuste que a gente tem que fazer, né? Porque ângulo entre vetores ele pode variar de 0 a 180 graus. No entanto, o ângulo entre dois planos só pode variar de 0 a 90 graus. Então, a gente vai fazer um pequeno ajuste na fórmula para obter o ângulo entre dois planos. Primeiro, chama-se ângulo de dois planos, π1 e π2, o menor ângulo que um vetor normal a π1 forma com um vetor normal a π2. A gente fala menor porque lembra que o ângulo entre dois vetores, né? A gente sempre consegue formar dois ângulos entre dois vetores. Né? Tem esse ângulo menor e tem um ângulo maior aqui, ó, que é o suplementar dele, né? E ele varia no máximo de 0 a 180 graus. Tá? Então, se θ é esse ângulo, tem-se lá da fórmula de ângulo entre dois vetores, nós sabemos que para obter o ângulo entre dois vetores, a gente usa essa relação. Cosseno de θ é igual a n1, produto escalar n2, sobre o comprimento do vetor n1 vezes o comprimento do vetor n2. No entanto, lá na fórmula não tem essas barras aqui em cima, não tem esse módulo aqui no numerador, né? Porque o ângulo entre dois vetores pode ser de 0 a 180, ou seja, aqui pode dar negativo. Tá? No entanto, o ângulo entre dois planos só varia entre 0 e 90 graus, entre 0 e π sobre 2 radianos. Então, o que a gente pode fazer como ajuste? É colocar esse produto escalar em módulo, que nem foi feito aqui.
Porque ao colocar isso em módulo, você evita que o resultado desse cosseno dê negativo. E se o cosseno não dá negativo, então esse ângulo não vai poder ser maior que 90 graus. É uma forma de você fazer esse ângulo variar apenas de 0 a π sobre 2, que é o que ocorre entre dois planos. Então, a gente usa os vetores normais para calcular o ângulo entre dois planos, mas com esse ajuste, não esqueçam disso. Okay? Vamos para um exemplo aqui. Determinar o ângulo entre os planos π1 e π2. Os dois estão sendo dados pelas equações gerais aqui. Tá? O π1, 2x mais y menos z mais 3 igual a 0. Então, você precisa obter um vetor normal plano π1 e um vetor normal plano π2. Isso é feito de forma bem direta, de acordo com o que a gente viu com aulas anteriores. Sendo n1 um vetor normal ao plano π1 e n2 um vetor normal ao plano π2, como que a gente pode fazer para obter isso, de acordo com o que a gente já viu em outras aulas, O n1, se ele é normal ao plano π1, então é só tomar os coeficientes de x, de y e de z, Ou seja, 2, 1 e menos 1. Está aqui, as coordenadas de um vetor normal ao plano π1. Já as coordenadas de um vetor normal ao plano π2, que a gente está chamando de n2, é só tomar os coeficientes de x, de y e de z. O de x é 1, está aqui. O de y é 1, está aqui. E o de z é 0, já que z não aparece aqui. Então, 0. Então, para obter o ângulo entre esses dois planos, é só obter o ângulo entre esses dois vetores, só não esquecendo de colocar o produto escalar em módulo para evitar que esse ângulo seja maior que 90 graus. Okay? Então, vamos utilizar a nossa relação aqui. O cosseno de θ vai ser igual ao módulo do produto escalar entre os dois vetores, o n1 e o n2, já substituídos aqui as coordenadas. Tudo isso dividido pelo comprimento do vetor n1, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes, ou seja, 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado, vezes o comprimento do vetor n2, que é raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, dá essa expressão. Que é igual, resolvendo o produto escalar aqui, você multiplica de forma correspondente, soma tudo, vai ficar 2 mais 1 mais 0. Essa primeira raiz aqui vai dar raiz quadrada, aqui 4 mais 1 mais 1, raiz de 6. A segunda raiz de 1 mais 1, 2. Que vai nos dar, em cima é o módulo de 3, o módulo de 3 é 3, o valor absoluto de 3 é 3, sobre raiz de 12. Racionaliza, multiplica por raiz de 12 em cima e embaixo, tá? Vai ficar 3 sobre 2 raiz de 3, já que, na verdade, aqui ele nem racionalizou ainda, aqui ele só pegou esse 12 aqui e transformou como... Esse 12 aqui ele transformou como sendo 4 vezes 3, 4 vezes 3. Só que o 4 tem raiz, que é o 2 que está aqui, e o 3 continua dentro, por não ter raiz inteira, ele deixa dentro da raiz. Aí agora que ele racionaliza, multiplica por raiz de 3 no numerador e no denominador, vai dar raiz de 3 sobre 2. Tá? Logo, o ângulo θ aqui é o arco cosseno de raiz de 3 sobre 2, lá na calculadora científica é o cosseno a menos 1 de raiz de 3 a menos 2, que dá π sobre 6, que é 30 graus, Um ângulo de 30 graus é o ângulo entre esses dois planos aí, ok? Continuando, planos perpendiculares. Quando é que dois planos são ditos perpendiculares? Então, vejamos aqui, inicialmente, um plano π1 com um vetor normal n1, um vetor ortogonal a ele. E um plano π2 com um vetor ortogonal n2, um vetor normal ao plano π2. Então, dois planos são ortogonais, são ditos ortogonais, formam um ângulo de 90 graus, se intersectam mediante um ângulo de 90 graus, quando, que condições devem ser satisfeitas para que a gente possa garantir que esses dois planos sejam perpendiculares. Na verdade, a gente analisa também os seus vetores normais. Se dois planos são perpendiculares, os seus vetores normais são ortogonais. Um aqui está na horizontal e o outro está na vertical. Então, eles vão formar ângulo de 90 graus.
Ou seja, o plano π1 é ortogonal ou perpendicular ao plano π2 se somente se o vetor n1 for ortogonal ao vetor n2. E lembrando que dois vetores são ortogonais se somente se o produto escalar entre eles é igual a zero. Então, toda vez que tivermos que verificar se dois planos são perpendiculares, a gente obtém vetores normais a ele, né? Um vetor normal a cada um deles, e calcula o produto escalar. Se der zero, então a gente vai poder afirmar que esses dois planos são perpendiculares. Se der qualquer valor diferente de zero, então a gente vai poder afirmar que esses dois planos não são perpendiculares. Eles vão formar algum ângulo diferente de 90 graus, ok? Vejamos um exemplo. Verificar se π1 e π2 são planos perpendiculares. O plano π1 está sendo dado pela equação geral, x mais y menos 4 igual a zero. Já o plano π2 está sendo dado pelas suas equações paramétricas. Tá? X igual a 2 menos h mais 2t, y igual a h mais t e z igual a t, onde os parâmetros do plano π2 aqui é o h e o t. Tá? Então, quando vem na equação geral, que nem o π1 aqui, é fácil obter um vetor normal, né? É forma feita bem direta, né? É só pegar os coeficientes de x, de y e de z, ok? Ó, o vetor n1 de coordenadas 1, 1 e 0, né? 1 é o coeficiente de x, 1 também é o coeficiente de y e 0 é o coeficiente de z, já que z não aparece nessa equação. E esse vetor n1 é um vetor normal plano π1. Agora, o plano π2, já para obter um vetor normal a ele, não é tão direto assim, porque a sua equação aqui não é a equação geral, são as equações paramétricas. Se a gente pegar os coeficientes de h e de t, ou seja, os coeficientes dos parâmetros, a gente vai obter, são dois vetores diretores do plano, dois vetores que estão representados no plano, e não um vetor normal ao plano. Mas aí como que a gente pode fazer para obter um vetor normal ao plano? A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Se você calcular o produto vetorial entre esses dois vetores que a gente obtém aqui, os dois vetores diretores do plano, o vetor resultante vai ser normal a n2, né? Ele sai do plano π2, né? Se você está aqui no plano π2, imagina dois vetores aqui representados no plano π2. Se você calcula o produto vetorial entre esses dois vetores, lembra lá da regra da mão direita, né? Quando você calcula o produto vetorial entre esses dois vetores, vai dar como resultado um vetor que sai do plano aqui, ó, que vai ser um vetor normal ao plano, ok? Então, como U de coordenadas menos 1, 1 e 0 e V de coordenadas 2, 1 e 1 são vetores diretores de π2, né? Como é que eu obtive o vetor U? Peguei os coeficientes do H aqui, ó, menos 1, 1 e aqui é 0, já que a H não aparece. Então, isso aqui é um vetor diretor do plano. Já o vetor V, 2, 1 e 1, como que eu obtive essas coordenadas? Pegando os coeficientes do parâmetro T, 2, 1 e 1. Tá aqui um vetor normal, um vetor diretor do plano, que está representado no plano. Então, se você calcular o produto vetorial entre esses dois vetores, o U e o V, você vai achar um N2, ou seja, um vetor ortogonal ao plano π2. Então, é só lembrar lá de produto vetorial, né? Primeira linha, os vetores da base canônica. Segunda linha, os vetores do as coordenadas do meu primeiro vetor, que é o vetor U. A última linha, as coordenadas do meu último vetor, que é as coordenadas do vetor V. Então, elimina para achar a abscissa, né? Desconsidera os elementos que estão na linha e na coluna do I e resolve o determinante desses que sobram. 1 vezes 1 menos 0 vezes 1. Tá? 1. O J, para obter a segunda componente, elimina a linha e a coluna que o J se encontra e resolve o determinante dos que sobram. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 0 vezes 2. Então, vai dar só menos 1. Né? Lembrando que quando você está trabalhando com esse termo central, que é o termo de J, você tem que trocar o sinal do seu resultado. Então, se dá menos 1, eu venho aqui e coloco 1. Já o K, elimina a linha e a coluna do K, resolve o determinante dos que sobram aqui, ó, esses 4 elementos, e o resultado desse determinante dá menos 3. Então, esse vetor N2 de coordenadas 1, 1 e menos 3 é um vetor normal ao plano π2. Então, para verificar se esses dois planos são perpendiculares, o que a gente faz? Calcula o produto escalar entre esses dois vetores N1 e N2.
Então, o N2 é um vetor normal ao plano π2, e tendo em vista que o produto escalar entre N1 e N2 é o produto escalar entre essas duas coordenadas, que vai dar 2, né? O resultado desse produto escalar dá 2. 2 é um valor diferente de zero. Se é diferente de zero, então a gente pode concluir que os planos π1 e π2 não são perpendiculares, né? Eles só poderiam ser ditos perpendiculares se esse produto escalar tivesse dado exatamente zero, ok? Paralelismo e perpendicularismo entre reta e plano, né? Vejamos quais as condições devem ser satisfeitas para que um plano, uma reta e um plano sejam paralelos e quando é que eles serão perpendiculares, ok? Então, dado uma reta R, ela possui um vetor diretor, né? Ou seja, quando eu digo dado uma reta R, é porque no problema ou no exercício ele vai te dar alguma equação da reta. Se dá a equação, você sempre consegue obter pontos e vetores diretores dela, tá? Então, suponha que nós temos aqui uma reta e um plano π, tá? E se é dado um plano π, significa que são dadas equações do plano π. Se você tem equações dele, você consegue sempre obter ponto e também vetores normais a ele. Então, dado uma reta e um plano π, veja que nessa construção a reta é paralela ao plano, tá? Ou seja, por mais que a reta seja infinita em ambas as suas direções e o plano também, a reta nunca vai tocar o plano. Quando isso ocorre, a gente diz que a reta é paralela ao plano, eles não possuem ponto em comum. Tá? E quando que isso ocorre, né? A gente vai fazer essa análise também olhando para os seus vetores. No caso da reta R, você vai olhar para o vetor diretor dela, e no caso do plano π, você vai olhar para o vetor normal ao plano π. Veja que quando a reta é paralela ao plano, o vetor diretor da reta é ortogonal ao vetor normal ao plano, né? Ó, o vetor diretor da reta está na horizontal, o vetor diretor do plano está na vertical. Então, esses vetores vão ser ortogonais, tá? Então, R é paralela a π se V for ortogonal a N. Tá? Então, a reta R é paralela a um plano π se somente se o vetor V, que é diretor da reta R, for ortogonal ao vetor N, que é um vetor normal do plano π. E isso só ocorre se somente se o produto escalar entre V e N é igual a zero, né? Dois vetores são ortogonais se somente se o seu produto escalar é igual a zero. Ou seja, para verificar se uma reta é paralela a um plano, você pega o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano e calcula o produto escalar entre eles. Se der zero, você pode afirmar que R é paralela a π. Se der qualquer valor diferente de zero, você pode afirmar que R não é paralela a π. Ok? Segunda situação, né? Dado um plano π aqui, nós temos o seu vetor normal e vejamos uma reta, onde essa reta agora é perpendicular ao plano π, ou seja, a reta perfura o plano π aqui, formando um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai fazer também essa análise olhando para os seus vetores, né? Então, se uma reta é perpendicular a um plano, se ela forma ângulo de 90 graus com um plano, o que acontece com os seus vetores? O vetor diretor da reta vai ser paralelo ao vetor normal ao plano. Tá? Observe que o vetor V aqui está na vertical e o vetor N também. Então, são paralelos. Então, a reta é perpendicular ao plano, se somente se o vetor diretor da reta for paralelo ao vetor normal ao plano. Então, anotamos isso aqui. R é perpendicular a π se somente se V é ortogonal a N. Né? E quando é que dois vetores são paralelos, né? R é perpendicular a π se somente se V é paralelo ao vetor N. E isso só ocorre se somente se V for igual a αn, ou seja, se existe um número real alfa que multiplicado por n torne ele igual ao V. Em outras palavras, significa dizer que esses dois vetores são múltiplos, né? Se o V e o N são múltiplos, então eles são paralelos. E se eles são paralelos, então essa reta R vai ser perpendicular ao plano π. Vejamos um exemplo. Letra A. Dada a reta R de equações paramétricas, né?
aqui tem o formato das equações paramétricas de uma reta e a equação geral de um plano π. Vamos verificar o posicionamento entre essa reta e esse plano, ou seja, verificar se R é paralela ao plano ou se ela é perpendicular ao plano, ou se não é nenhum das duas situações, né? Vai depender dos resultados que a gente obter. Então, para verificar se R é paralela ao plano π, você pega o vetor diretor de R, né? O vetor diretor de R eu estou chamando de V aqui, então é só pegar os coeficientes do parâmetro t, 2, menos 3 e 1, tá aqui, é um vetor diretor de R, e um vetor normal ao plano π, que é só pegar os coeficientes de x, y e z, que é 5, 2 e menos 4. Então, esse aqui vai ser um vetor normal ao plano π, né? E sabemos que esse vetor V é ortogonal ao vetor n somente se o produto escalar entre eles for igual a zero, né? E se o vetor V for ortogonal ao vetor n, então a reta vai ser paralela ao plano. Então, calculo o produto escalar entre V e n. Esse produto escalar deu igual a zero. Então, se deu igual a zero é porque V e n são ortogonais. Mas se V e n são ortogonais, então R é paralela a π. A reta R é paralela ao plano π. Vamos para a letra B aqui. Tomei a mesma reta, R aqui, tá? As equações paramétricas da mesma reta, porém o plano aqui é um plano diferente. O plano π1 de equação 4x menos 6y mais 2e menos 5 igual a zero. Verificar qual é o posicionamento entre essa reta e esse plano. Tá? Se a gente quisesse verificar se eles são paralelos, a gente pegaria o vetor normal desse, o vetor ortogonal desse e calcularia o produto escalar e ver se ele vai dar zero. Na verdade, se vocês fizerem isso, vocês vão ver que não vai dar igual a zero, ou seja, a reta não é paralela ao plano π. Tá? Então, como eu já fiz isso, já sei que ela não é paralela ao plano π. Agora, eu vou testar se eles são ortogonais. Tá? Se a reta R é perpendicular ao plano π1, se a reta R perfura o plano π1, formando um ângulo de 90 graus. Como que a gente faz isso? Novamente, através de seus vetores. Então, seja V 2 menos 3 e 1 vetor diretor da reta R, e N, tomando as coordenadas aqui, os coeficientes de x, de y, de z, você acha o vetor normal ao plano π1, que a gente está chamando de N1. 4 menos 6 e 2 é o vetor normal ao plano π1. E vou verificar agora se esses dois vetores são múltiplos um do outro, se eles são paralelos, né? Como que a gente faz isso? Faz a razão entre as componentes correspondentes. Abscissa sobre abscissa, ordenada sobre ordenada, cota sobre cota. Se essas razões derem todas as três iguais, então você pode afirmar que um é múltiplo do outro. Agora, se pelo menos uma dessas razões der diferente uma da outra, a gente já pode afirmar que esses vetores não serão múltiplos um do outro. Então, fazendo as razões, 2 sobre 4 é a razão entre as abscissas, menos 3 sobre menos 6 é a razão entre as ordenadas, 1 sobre 2 é a razão entre as cotas. E essas razões são iguais, né? 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 meio, menos 3 sobre menos 6 é a mesma coisa que 1 meio, e 1 meio é o próprio 1 meio, certo? Então, as três razões têm o mesmo valor real. Isso significa que essas componentes correspondentes aqui são proporcionais. Logo, esses vetores são múltiplos um do outro, ou seja, eles são paralelos. E se o vetor V é paralelo ao vetor N1, então é porque essa reta R é perpendicular ao plano π1. Então, R é perpendicular ao plano π1, ok? Façam as atividades e bom estudo para vocês.